Bom, então a gente vê que vai cair português, conhecimentos de direito, tem direito penal, processual civil, direito constitucional, direito administrativo e normas da corregedoria, que essas normas são exclusivas, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, são específicas, então por isso que você vai conseguir nesse site, e ele te dá os artigos certinho que você tem que estudar para a prova. Então é um concurso considerado fácil, né, porque ele te dá até os artigos que ele cobra. E conhecimentos gerais, então cai ainda 6 questões de atualidades, 6 de matemática, 14 de informática e 10 de raciocínio lógico. Então, o que eu fiz para estudar direito na época que eu não tinha conhecimento nenhum sobre direito? Eu fui ler artigo de lei, né? Então hoje a gente pode ler alguns artigos e de forma que eu explique para vocês o que significa, o que esse artigo quer dizer, porque o juridiquês, a linguagem do direito, é muito difícil para quem está tendo contato pela primeira vez, né? Então o que eu fiz? Eu vou explicar como que eu fiz aqui. Eu vou no Google e coloco CP, né, ou CPC no caso, e aí já vem aqui o site do Planalto com a lei todinha. Né? A gente tem aqui o Código do Processo Civil. Aí a gente vai ver aqui que direito processual civil, ele começa do artigo 144 ao 155. Então, a gente vem aqui, ó, dá um Ctrl F, coloca os, né, 144, dou um Enter, e ele já vem aqui para mim no capítulo 2 do Código do Processo Civil. Posso fechar aqui, né? Então, vai falar sobre os impedimentos e suspeição. Impedimento, né? Impedir alguém de fazer alguma coisa. Suspeição é suspeitar de alguém. Então, o que fala o artigo 144? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Então, o juiz fica impedido de julgar aquele processo, né? Vedado significa proibido. Então, o juiz fica proibido de exercer sua função de juiz naquele processo, ou seja, de julgar o processo. Quando? Aí aqui a gente tem 9 momentos em que o juiz não vai poder julgar o processo, ele vai estar impedido. Então, o primeiro é quando o juiz interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do MP, do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha. Então, se o juiz já teve algum envolvimento com uma das partes do processo, ou seja, com o autor ou com o réu, né, parte do processo é um dos lados do processo. Ou o autor, né, quem entrou com o processo, ou o réu que está sendo acusado de alguma coisa. Se o juiz já foi perito no passado daquele caso, se antes de ser juiz ele era membro do Ministério Público e também atuou naquele processo, porque às vezes o processo leva anos, né? Então a pessoa tá lá como escrevente, aí vira perito, aí vira analista do Ministério Público e depois de uns anos vira juiz e o processo ainda está rodando. Então esse processo pode cair na mão desse juiz e ele já conheceu o processo antes. E por que ele não pode trabalhar nesses casos? Porque ele vai deixar de ser imparcial. Né? A imparcialidade do juiz é muito importante. Se o juiz for parcial, ele vai defender uma das partes, isso não é justo. Por isso que ele fica impedido de atuar. Quando? Quando interveio ou quando funcionou como mandatário da parte, como funcionou como perito no processo, como quando foi membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Também o juiz fica impedido de exercer sua função no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido a decisão. O que quer dizer? Por exemplo, esse juiz está na segunda instância, ele é desembargador do Tribunal de Justiça. E ele pegou um processo lá, que foi para ele, né, em grau de recurso, ou seja, existia um processo lá na primeira instância, no TJ, lá no juiz, né, e aí subiu para o Tribunal de Justiça como recurso, e esse juiz esse desembargador que está tendo acesso ao processo, ele está vendo que ele já decidiu nesse processo no passado, quando ele era juiz de primeira instância. Pode estar difícil essas palavras, né? Funciona assim. O processo
na justiça comum, né? Você quer processar alguém, você vai lá no fórum da sua cidade com seu advogado e entra com uma ação no foro, né? Na comarca da sua cidade, no foro da comarca da sua cidade. São todas palavras que vocês vão ter que se acostumar. E aí, hoje a gente tem a juíza Abigail aqui na minha cidade, que está julgando um processo, meu processo. Só que o meu processo está demorado, é um processo que depende de muitas coisas, os anos estão se passando, já se passaram 6 anos e o processo ainda não chegou ao fim. Só que a juíza Abigail continuou estudando e acabou se tornando desembargadora. Ela saiu aqui da minha cidade e foi trabalhar lá no TJSP, lá no tribunal mesmo, na segunda instância, onde julga os recursos. O meu processo aqui na minha cidade trocou de juíza, né? Veio um novo juiz para o lugar da Abigail. A doutora Abigail, né, a juíza daqui do meu processo, virou desembargadora. E aí eu entrei com recurso, falei, olha, não gostei das decisões que tiveram aqui na primeira instância, mando para o tribunal para ele analisar a decisão aqui na primeira instância, e quem pega de novo o processo? A Abigail, que é a juíza que decidiu o meu processo aqui na minha cidade, depois ela subiu de cargo e acabou tendo acesso ao meu processo novamente. Ela não pode decidir no meu processo de novo. Por quê? Porque o juiz da segunda instância, o desembargador, tem que ser imparcial também. Então, se o juiz já teve contato com um processo em outro grau de jurisdição e decidiu lá, né, proferiu uma decisão lá, ele não pode pegar esse processo de novo, no novo grau de jurisdição, ou seja, primeira e segunda instância.